Você está no seu consultório e de repente vem seu João, 82 anos, e diz, doutor, eu vou fazer xixi e não consigo fazer bem. E aí você já pensa, será que eu tenho que passar alguma medicação para a próstata de seu João? Olha, é sobre hiperplasia prostática benigna e seus sintomas desconfortabilíssimos que nós vamos conversar hoje e temos convidado especial. Segura a vinheta. Pessoal, muito bem-vindos para mais um episódio do podcast do Gericlass. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais frequentes. Daniel, é sim, um dos mais... Você vai dizer que é o podcast mais importante? Olha, para o cara que tem esse problema daqui, eu garanto a você que esse podcast é um dos mais importantes. Eu não sei você, mas um dos maiores prazeres que uma pessoa tem na vida é aliviar uma necessidade básica. E se você não é capaz de fazer xixi, avalie o desconforto que isso causa. E fazer um xixi trabalhoso é muito desconfortável, viu? Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre hiperplasia prostática benigna. Não sei como só está sendo agora, né? Porque também a gente vai falar sobre tudo na geriatria. E hoje a gente está recebendo aqui uma autoridade máxima quando se fala em próstata neste Brasil, Dr. Tomé. Muito bem-vindo, meu amigo. Valeu. Valeu, Rafa. Rapaz, Tomé é amigo, brother e já é convidado ilustre aqui, porque... Já veio vários aí. Já veio aqui antes, falou sobre disfunção erétil. Ah, foi várias não, foi só disfunção erétil. Disfunção erétil. E se você não viu esse episódio, se você não ouviu, você não sabe o que está perdendo. Você vai voltar lá, você para aí, você volta e assiste lá, porque está imperdível esse podcast de disfunção erétil. A gente, além de aprender, a gente riu pra caramba naquele podcast, foi bom, né? Sim, foi bom. Teve até um Janomete, spoilers. A gente tratou de diabetes lá. Mas enfim, hoje é hiperplasia, né? Muito bem, Tomé, se apresenta aí pro pessoal. Bem, eu acho que minha maior credencial é ser amigo de vocês. Opa! Né? Então isso aqui torna muito mais fácil, né? Já tá lá no currículo Lattes, né? Tá lá, sou amigo de Daniel e de Rafael, do Gericlass. E a gente vai falar sobre, realmente, é o tema mais importante da urologia. Olha aí. Pelo menos na minha especialidade, o transtorno urinário é mais importante do que os transtornos sexuais. Isso é uma coisa que a proporção e a matemática explica, né? Afinal de contas, só os mentirosos fazem sexo todos os dias. Mas urinar, eu acho que a maioria das pessoas, idealmente, urinariam entre 4 e 6 vezes por dia. Olha aí, ou seja, é muito mais problemático para a vida de alguém não conseguir urinar do que não conseguir ter relação. Sem né? dúvida, sem dúvida. Não que nenhum dos dois não seja importante, né? Mas, massa, a gente vai falar aqui, pessoal, sobre HPB. Tá um problema que todo dia a gente se depara ali com pacientes idosos, né? Com queixas urinárias baixas. Eu não vou dizer que é com HPB, tá? Porque uma coisa importante que a gente tem que dizer aqui logo de cara, e que Tomé fez questão, antes da gente começar aqui, é de frisar que nem todo sintoma urinário baixo é igual a problema de próstata, né, Tomé? Perfeito. Então, a gente tem, isso foi um vício de linguagem que eu acho que nós, urologistas, criamos e a gente agora está tentando desfazer, né? Uhum. Então, os tais sintomas prostáticos, né? Isso, prostatismo, sintomas prostáticos. E os sintomas miccionais, eles podem ser de várias etiologias. Então, a gente tem pacientes com problemas neurológicos que têm sintomas miccionais, pacientes com problemas cardiovasculares que têm sintomas miccionais, problemas do sono têm sintoma miccional, polifarmácia dá sintoma miccional, né? E aí, se você for comparar a população masculina e feminina, a maioria das mulheres com mais de 50 anos, ou seja, mais de 50%, em estudos epidemiológicos nacionais e internacionais, tem sintomas miccionais também. Olha, e elas não têm próstata. Não é? Então, quem não conhece... Esse é um argumento forte, viu? Quem não conhece a tia que tosse, espirra e perde xixi? Incontinência urinária. Mesmo sem próstata. É um sintoma miccional. Quem não tem uma amiga que tem uma sensação súbita de urinar e que precisa ir no banheiro correndo? Urgência miccional. E mulheres também têm, né? Então, isso aí ajuda a gente muito a trazer o paciente para entender o problema dele, porque muitas vezes ele faz um exame de imagem, tem uma próstata pequena, mas está urinando super mal. Olha aí. E aí? Mas eu estou urinando mal e tenho uma próstata pequena.
Você tem a bexiga, que é o grande motor aí da micção, que talvez tenha algum problema. Você tem problemas outros estruturais obstrutivos que podem causar esses sintomas. Aí precisa ser avaliado como um todo, né? Então, falando de sintomas urinários, Tomé, que muitos usam até a sigla do inglês LUTS, né? Lower Urinary Tract. Quais são, de fato, só para a gente recapitular aqui para o pessoal, daquela aula de semiologia lá, quais são os sintomas urinários? Aí dividir no bloco de sintoma de armazenamento, de esvaziamento. Relembra aí para o pessoal. Isso aí. Se a gente lembrar, a bexiga ela é um órgão oco, que em média acumula aí o ideal em torno de 300, 400 ml de urina que é produzida no rim. Durante essa produção de urina, ela tem que ir armazenando, tá? Então a bexiga tem que ser capaz de armazenar a urina a baixas pressões de forma confortável. Quando a gente tem vontade de urinar e tem consciência, e a urina passa a ser, a micção passa a ser coordenada de uma forma cerebral a partir de 5 anos de idade, que é quando as crianças devem ser desfraldadas. A gente inicia o desfraudamento aos 2 anos de idade, mas aos 5 anos as crianças não têm que fazer nem xixi na cama mais, né? Porque ela já tem a consciência, ó, agora minha bexiga está cheia, eu vou lá e eu urino. Então a bexiga tem em si 2 funções, né, que é o ciclo miccional: armazenar a urina e esvaziar a urina. Então a gente divide os sintomas praticamente em 3 fases, aí a gente ampliou mais uma, que são os sintomas de armazenamento da micção, que eles mostram dificuldade de armazenar, ou seja, aquela dificuldade da urina acumular, a bexiga acumular a urina, então aumenta a frequência miccional, aí vem a polaciúria, que é o aumento da frequência miccional. Quando ela se estabelece no período noturno, interrompendo o ciclo do sono, a gente chama de noctúria. Então, é que a gente pergunta para o paciente, você interrompe o seu sono para urinar? Aí ele, interrompo, eu acordo 3, 4 vezes para urinar. Agora eu também tenho um sono muito leve, e aí às vezes, porque eu tenho um sono leve, eu vou lá e urino. Aí você tem que entender esse sintoma. Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Até quantas vezes a gente poderia considerar ok? Uma micção noturna, a gente considera fisiológica, né? Até porque durante a noite a gente tem fenômenos que fazem a urina ficar mais concentrada, por isso que ela é mais amarela quando a gente faz o primeiro xixi da manhã, né? Produção do hormônio antidiurético no período noturno. E aí a gente tem uma condição de ficar num intervalo de tempo maior sem ir ao banheiro. Então, uma micção noturna seria o ideal. Agora, digamos, eu acordo 2 vezes para urinar à noite, dando um exemplo, mas isso não interfere na minha qualidade de vida e qualidade de sono. Volta a dormir logo e durante o dia não tem sonolência excessiva. A gente tem que levar isso em consideração, né? Para tomar uma decisão terapêutica. Aí, voltando, aí a gente teve a polaciúria, a noctúria. E a urgência miccional. Pronto. A urgência miccional é aquele desejo súbito de urinar, que a pessoa às vezes tem que interromper uma atividade diária, porque dá uma vontade, você precisa ir no banheiro. Tem que ir correndo. Tem que ir correndo. Essa urgência, ela pode ser seca, quando você consegue conter a urina, ela pode ser úmida, quando você não consegue conter e às vezes se molha. Uma urgência seca. Eu ainda não tinha usado essa expressão. Nunca ouvi essa expressão. Urgência molhada, urgência seca. Isso. Gostei. Isso. Essa é a expressão. E a urgência molhada é aquela do constrangimento. Sim. Que talvez o paciente se lembre melhor. Né? A urgência seca, a gente até costuma brincar. Eu digo para os meus pacientes, você tem a síndrome do elevador? A síndrome do elevador, quando você vai chegando em casa, não dá uma vontade de urinar, que você tem que ir correndo para o banheiro? Né? Aí o paciente, rapaz, às vezes eu sinto isso. Você mapeia banheiro? Você, não, eu só vou para o shopping X porque lá tem banheiros limpos para eu frequentar. Pô, você está mudando sua rotina por conta disso. Aí você pergunta, você vai fazer uma viagem de 2 horas no seu planejamento. Tem que parar no posto de gasolina para fazer xixi ou não, né? Então, são esses pequenos detalhes. Eu me lembrei agora de uma história maravilhosa. Eu fui com meu pai para Disney. Certo. Ele já com 60 e poucos anos, e meu pai não sabe falar uma palavra em inglês, apesar de já ter estudado 1000 vezes, 1000 anos. Fisk, CCA. Tudo. Professor particular, Duolingo, tudo que você imaginar, pai não fez, de inglês sabe nada.
Bye ele é. Pra até treinar, mas quando chega lá... Só que ele teve uma palavra que ele teve que aprender. Restroom. Então, quando ele chegou lá, ele disse, como é que fala banheiro, Rafa? Como é que fala banheiro? A vida dele era mapear os banheiros dentro da Disney. E a gente ficou tirando onda com ele, que ele conheceu todos os banheiros dentro da Disney. Ele sabe dizer tudo que tem. Que toca música tal, não sei, o banheiro tal. Dentro do Procurando o Nemo tem um banheiro de não sei o quê. Então ele... Desce diagnóstico de HPB durante a viagem. Isso é HPB. Bom, peraí, eu já HPB tô... não. Não, HPB não. Sintomas urinários. Não, sintomas urinarios. A gente já cometeu um erro aqui. Aí ficou nessa. E aí todos os banheiros, ele sabe dizer restroom pra todo lado. E ele disse, olha, é isso aí. Então, agora teu é pai, urgência segundo seca. Tomé, mapeou banheiros. Mapeou banheiros. Tá dado diagnóstico. E aí, vê só. Vê como é importante o registro disso em prontuário. Mapeia banheiros. Isso é um marcador. De que está afetando a vida do paciente, né? E que se depois de uma intervenção terapêutica, ele vai estar melhor ou não. Exato. Então, tem pacientes meus que deixaram de mapear banheiro. E eu registrei lá, deixou de mapear banheiro. Caramba, essa eu vou botar no meu prontuário E aí agora. ele esquece de... um remédio caro desse, vou parar de tomar. Aí para de tomar. Aí desaparece 1 ano, 2, volta. Fulano, como é que você tá? Tô péssimo. Tô indo no banheiro 6 vezes, voltei a mapear, fiz xixi nas calças num jogo de futebol, porque tomei cerveja, não consegui chegar no banheiro. Sim, mas você tá tomando a medicação? Não, tô não. Fiz, olha, há 4 anos atrás eu te examinei e a gente prescreveu um remédio. Você voltou depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, você tinha parado de mapear banheiro, você tinha parado de ter urgência miccional, sua qualidade de vida estava melhor. Eram dados objetivos, né? Isso. Quase que substitui os famosos questionários validados. Que a gente vai falar disso aí. Que dão trabalho de aplicar. E aí tem então, mais fala ainda dos sintomas de armazenamento, você já falou aí. Aí tem os de esvaziamento, que é o jato fraco, né? Peraí, de armazenamento, eu perdi. Ficou Polaciúria, noctúria e urgência. E urgência, de armazenamento. Isso. Ok, beleza. Aí de esvaziamento, jato fraco. São os obstrutivos, né? Isso, obstrutivos, que é um sinônimo perfeito. É o que molha o pé. É o que molha o pé. É aquele paciente, meu jato ia lá, era forte e era distante, agora ele é fraco. Eu pergunto assim, como é que você vai fazer xixi? Eu pergunto assim, como você vai fazer xixi? Aquele jato bonito, forte, que mela o vaso, que espirra pra todo lado, ou aquele jato fraco, que pinga na beira do que vaso? molha o seu sapato toda vez. Seu sapato tá fedido. Não, doutor, é um jato bonito, aquele mijo forte lá na frente. Não, e tem uns que dizem, olha, meu jato é forte, mas eu não sei dizer a distância, porque eu estava molhando muito o banheiro, minha mulher estava chateada, agora eu estou fazendo xixi sentado. Olha, eu acho que se o homem já muda o hábito de urinar em pé para urinar sentado, já tem uma coisa errada. Acho que a gente foi feito para urinar em pé. Eu acho também. Eu já tive esse problema em casa. Né? Ó, agora, não tinha uma metragem, né? Eu já vi essa história, não tem isso, não? Se foi 1 metro, não sei quanto. Na verdade, a gente não usa muito a questão de metragem, a gente usa o fluxo urinário. Entendi. Né? Então, a gente tem um aparelho, que é o urofluxômetro, então você vai medir a vazão, que é a quantidade de ml por segundo que ele vai bater numa célula de sensibilidade de pressão, que é o urofluxômetro. Né? Então, o ideal é que a curva da urina, você aumente a pressão, desculpa, e ela caia em forma de sino, né? E que tem uma curva que não tem um número cabalístico, o ponto máximo. O ideal é 15, outros falam em 10. Né? O importante é que esteja em formato de curva, que a coleta tenha sido com mais de... Formato de quê? Curva, de sino. Curva em formato de sino, né? Sinusal. Tá. Que tem em média aí entre 10 e 15 ml, né? Por segundo, de pico de fluxo máximo, e que a coleta tem entre 150 e 200 ml no mínimo, para que a gente tenha uma amostra legal. Maravilha. Certo, então jato fraco, né? Jato fraco. Hesitância, hesitação, né? Hesitação, que é aquele sintoma que você vai para o banheiro, estou pronto para urinar, mas demora o xixi a sair. Aí tem que abrir a torneira, né? Aí se concentra. Mas eu vou te dizer. Bota a mão na cintura. Mas às vezes, eu vou te contar, às vezes o nervosismo pode atrapalhar isso aí, viu? Sim. Porque já aconteceu comigo daí no banheiro público, que tinha um bocado de gente esperando. Sim. Na hora demora. atrapalha.
Mas todos os sintomas miccionais... Mas tu já tem idade, se a gente for fazer esse ultrassom. Todos os sintomas, inclusive a urgência miccional que a gente estava falando antes, é muito afetada pela ansiedade. Muito afetada pela ansiedade. Tem alunos meus que dizem, olha, só tem urgência miccional na véspera de prova. Na véspera de prova eu faço xixi 10 vezes. Eita. Lá na faculdade. Né? E acontece mesmo. Então, o sistema nervoso autônomo, aí vem aquela questão da regulação simpática e parasimpática, tem algum fator relacionado? Porque a gente brinca que a síndrome do elevador é porque o seu cérebro já mandou impulsos ali de forma... Que ele está chegando, está perto, né? Estou na minha zona de conforto. E a micção, ela é mediada muito pelo sistema parasimpático. É aquela história, você passa o dia todo no shopping, me lembro disso. Aí passa o dia todo no shopping, anda para um lado, anda para o outro, não sei o que, tudo tranquilo. Quando faz a curva, chegando perto de casa, aí começa. Ui, bora, desce, aperta o meu elevador. Isso aí. E aí, então, a gente tem aí jato fraco, hesitação, jato partido, né? Jato partido, a intermitência do jato e o esforço miccional. E sensação de esvaziamento incompleto. Aí a gente gosta de colocar também, ela pode ser uma dificuldade de esvaziamento, porque tem sensação de esvaziamento completo, ou os sintomas pós-miccionais, que vem a sensação de esvaziamento incompleto e o gotejamento terminal. A última gota sempre é da cueca. Né? Conhecia essa não, Daniel? A última gota sempre é da cueca. Isso é um clássico, Isso é um clássico. Aí tem sintomas pós-miccionais também, porque podem incomodar. Às vezes o paciente se molha, fica chateado, ele pode te procurar no consultório por conta disso. Né? E você, dando um ajuste na micção geral, pode ajudar nos sintomas pós-miccionais. Esse do esforço miccional me lembra dos pacientes que chegam com hérnia inguinal. Sim. Hérnia inguinal, Sim. Bilateral, danado. Muitas vezes tem um HPB ali. Tem um HPB, não. Tem uma obstrução infravesical. Um infravesical, exatamente. Não vou, até o final do podcast, eu não vou cometer o erro de dizer que tudo é HPB. E assim, tem tudo que obstrui HPB, todo né? paciente com hérnia inguinal, a gente tem que investigar se ele tem dificuldade de esvaziamento, não só miccional, quanto também do aparelho digestivo. Sim. Né? Ver se ele é uma pessoa que tem constipação intestinal, se ele é um enfesado crônico, né? Porque enfesado é a pessoa que está com as fezes digestivas, né? Se ele é um enfesado crônico, né? E faz parte do contexto até do tratamento de pacientes com lútis, né? O paciente que tem lútis e é constipado, você tem que tratar a constipação associada. As duas coisas. Até porque o paciente com constipação tem dificuldade de esvaziamento, né? E vice-versa. Então... Isso. E tem mais sintomas de armazenamento também. O bolo fecal cronicamente retido parece que dá algum estímulo aferente neurológico que o paciente tem mais urgência miccional. Quando você trata a constipação, você melhora os sintomas de armazenamento. Interessante que a gente tem que estar sempre lembrado nisso aí. Então, dito isso, revisado a semiologia, né? A gente já entendeu aí quais são os LUTs, né? E importante dizer que esses LUTs não necessariamente são sintomas prostáticos, né? Não. E aí um grande exemplo disso, Tom, que a gente já falou isso em outras ocasiões aqui, outras vezes no Gericlass, por exemplo, um exemplo disso é noctúria. 30%, eu vi esse dado, assim, fiquei bem impactado. 30% das noctúrias em homens são relacionadas à apneia do sono. Sim. E 80% de noctúria nas mulheres pode estar relacionada à apneia do sono. E muitos não sabem disso, que noctúria pode ser sinal de apneia do sono. Isso. E assim, o diagnóstico de noctúria, de poliúria noturna, porque aí a gente faz aquele diagnóstico diferencial, né, do paciente que tem uma noctúria por conta de dificuldade de esvaziamento, jato fraco, ou dificuldade de armazenamento, que também pode dar, né? E do paciente que tem poliúria, só com diário miccional. É uma ferramenta de graça, né? É um papel, uma caneta, você anotar o volume urinário no período noturno, quanto você urinou em cada micção naquele horário. Explica aí como é que faz o diário miccional. Como é que você faz? Você dá o papel, tem um papel pronto. Explica aí, passo a passo, como fazer, orientar um diário miccional. Pronto. O diário miccional, existe na internet, se você pesquisar, vários PDFs de como você fazer essa coleta e como você anotar. Você pode fazer um diário miccional mais completo, que envolve
o que você está ingerindo líquido, certo? E também se você teve sintomas e episódios de incontinência durante aquele dia. Mas ele nada mais é do que uma planilha com os horários perfeitos. É esse aí? Esse aí. Esse aí. Eu vou colocar ele na descrição do episódio, Tá. o PDF para vocês baixarem, tá? E o diário miccional, você tem que ter, além do papel e a caneta, aí você vai ter que ter algum recipiente milimetrado que tem os ml do xixi. Aí você vai lá e rouba aquela poncheira antiga da sua esposa, da sua mãe, de quem tiver em casa, e depois joga fora. Tá? E aí ele tem que ser coletado, aí você vai anotar os horários que você urina, né? E o volume das micções nos respectivos momentos. Então você acorda, aí o primeiro xixi da manhã, digamos, 6 da manhã, você urinou lá 300 ml, coloquei 300 ml. Aí você foi tomar café da manhã, você pode anotar, tomei uma xícara de café, 200 ml de suco. Aí, poxa, durante o dia, às 9 da manhã, eu tive uma sensação de urgência miccional e não tive incontinência. Eu coloco lá, urgência miccional sem incontinência. E você vai anotando. E aí você faz isso durante 3 dias que não precisam ser consecutivos para você não virar o escravo do diário miccional. Se você Bora viajar, não, que eu estou fazendo meu diário miccional orientado pelo meu médico. Né? E para tornar mais simples, você pode fazer só uma tabelinha de horário e volume urinário, que já é muito objetivo. Então você vai anotar só os horários das micções e os volumes urinários. Então você vai ver, poxa, eu recebi um diário semana passada do meu paciente e pedi para minha secretária, olha, manda ele vir aqui, porque ele não está vivendo. Porque num diário ele tinha tido 20 micções, na outra 24 e na outra 21. É urgência, né? Então, nas micções dele, uma tinha 5 litros, a outra tinha 4. Ele, na verdade, ele estava com poliúria, estava com diabetes descompensado. Ou seja, a questão dele era... Mas assim, eu venho no consultório porque não pode estar normal. Tá? O ideal é a gente urinar em torno de 6 vezes por dia, né? Então, se você pega e o paciente... Ou seja, o diagnóstico de diabetes descompensado foi dado por um urologista muito bom, né? Que fez um diário miccional. Pronto, pelo diário miccional. E o pior que eu recebi, porque ele fez uma consulta, eu fiz, olha, vou iniciar esse tratamento, manda o diário para mim daqui a 6 semanas. E ele estava mandando numa boa. Eu falei, não, manda ele faltar logo, porque não está legal, né? E no caso, para dar o diagnóstico da poliúria noturna, você vai ver um aumento do volume urinário superior a 2 litros durante o período do sono. Esse cara tem poliúria noturna. Então, eu tenho que diminuir o volume urinário dele. E aí está associado com a secreção inapropriada de diurético, que é uma das principais causas, a apneia do sono. Bota um CPAP e resolveu a vida do homem. Explica aí, Daniel. Pois é, eu adoro essa explicação. Eu já ouvi essa história ele dizendo umas 30 vezes, mas diz aí. Pois é, a apneia do sono, pessoal, leva a noctúria, primeiro porque quando o paciente tem a apneia, ele tem hipóxia. A hipóxia aumenta a pressão na artéria pulmonar, aquilo se reflete para o ventrículo direito, o átrio direito, estira o átrio direito, aumenta a liberação do peptídeo atrial natriurético. E além disso, pelo fato da pessoa fazer um aumento da pressão negativa intratorácica, isso vai favorecer um aumento do retorno venoso, aumenta o débito cardíaco, aumenta a taxa de filtração, aumenta a produção de urina. Então, isso leva a maior produção de urina por conta da apneia. Então, o paciente urina mais tendo a apneia do sono. Então, uma vez tratando a apneia do sono, muitas vezes melhora a noctúria. Resolveu tudo. E aí, é a chance, porque às vezes o paciente vai para o urologista e às vezes é o único médico dele. A gente que manda ele procurar um geriatra, né, procurar um outro especialista. Eu acho que é a oportunidade da gente sensibilizar ele. Porque ele vem, às vezes, vem ver minha próstata, né? E chega com... o povo tem medo de morrer de câncer de próstata, né? E aí fica indo no urologista para não morrer de próstata. Se eu soubesse de cada 30 que a gente dá o diagnóstico, apenas um morre da doença hoje. Que dá o diagnóstico, né? Porque o tratamento mudou tanto, são tantos paradigmas que, mesmo assim, ainda é um dos cânceres que mais matam, né? Porque, pelo número, né? que é muito grande. Né? Bom, então... aprendemos já a fazer o diário miccional. É importante, então, a gente... Agora, próstata, de fato, HPB,
é uma causa bastante comum Sim. desses LUTs. Né? Sim. Agora, Tommy, uma interrupção aqui. Rafa, fala aí. Olha, e a partir de agora a gente vai falar sobre diagnóstico diferencial. A gente vai evoluir mais sobre como fazer o diagnóstico com exames complementares, o que solicitar, como a gente avaliar cada um deles. E no final a gente vai falar detalhadamente sobre tratamento, tanto tratamento medicamentoso como tratamento cirúrgico e comportamental também. Quando você que está com seu paciente idoso vai pensar em encaminhar para o urologista para pensar numa intervenção para HPB. Só que essa parte vai ficar reservada exclusivamente para quem é assinante do GR Update. A partir de agora, você que é assinante do GR Update vai poder continuar acompanhando todo esse episódio lá na nossa plataforma do GR Update. Você que por acaso ainda não é assinante do GR Update, recomendo fortemente que clique aqui no link que aparece na descrição desse episódio e se inscreva no GR Updates, a nossa plataforma de atualização contínua, a nossa Netflix da geriatria, para que você se mantenha atualizado em tudo o que há de mais moderno atual na geriatria. Clica aqui e entra para a família do GR Updates. É isso. Mas vamos